Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que amam a palavra de Deus. Outrora nós estivemos aqui falando sobre apostasia. Prometi na época que estaria falando sobre a grande tribulação. E hoje nós, com a permissão de Deus, nós estamos aqui falando para que aqueles que querem, que ouvem a palavra de Deus, que amam Deus, possam entender o que significa e o que é e o que será a grande tribulação. Nós temos muitas pessoas, até mesmo muitos pastores, que se iludem por ouvir, que as pessoas dizem, mas não buscam, não pagam o preço para buscar de Deus as coisas que devem acontecer nesses tempos. Em Apocalipse se mostra, em capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, para que nós aprendamos aquilo que foi mostrado a João, para que nesses tempos nós ensinássemos aos conservos, para que não fossem enganados ou aprendessem o que seria deste tempo e que estaria próximo o fim dos tempos. Para primeiro começarmos sobre a tribulação, nós precisamos aprender os princípios. O princípio é uma coisa muito simples, que está escrito ali em 2 Tessalonicenses. Eu vou ler aqui para os irmãos, um trecho, que 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 6. Basta aí para que nós entendamos. Aí diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, o Espírito como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais do que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Vamos, amado, atentar para o versículo 3 e o 6. Mas, no primeiro versículo, está se falando sobre a vinda do Senhor. Esse é o motivo dessa epístola. Esse é o motivo desse texto. A vinda do Senhor. E no 3 está dizendo que ninguém vos engane, pois não será assim, se antes que venha a apostasia e se manifeste o anticristo. Não é esse qualquer anticristo. É o anticristo que é um miserável, um desgraçado, uma pessoa cruel, que não gosta do que se fala de Deus e vai se sentar no lugar de Deus, parecendo ser Deus. Mas são pessoas que uma pessoa que é determinada pelo Satanás para estar no lugar de Deus. E aí, no 6 diz assim: agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Está se falando aqui a respeito de Jesus, a vinda de Jesus. O que é o que detém a vinda do Senhor Jesus? É a apostasia e a manifestação do anticristo. Esses são os dois motivos que Jesus não pode vir antes que isso se manifeste. Então, a vinda do Senhor está detida por causa desta palavra que está escrito, que nem a apostasia e o anticristo. Ele não pode vir antes disso, porque a apostasia, estamos nela, já vivendo isso, As pregações que fazem sem ter dons, sem ter
direcionamento de Deus, que fazem por teologia, por estudarem seminários e tal. Então, isso é apostasia, porque aquelas pessoas que não recebem de Deus a mensagem que devem entregar aos seus, súditos. Então, eles ficam para que, pelo estudo, possa parecer, que seja aquilo que Deus manda. Mas o profundo de Deus, só pelo Espírito Santo de Deus, e quem tem fé e que abre a boca e Deus fala para a sua boca, mencionado pelo Espírito Santo. Então, aqui nós estamos falando sobre a apostasia e o anticristo. Esses são os dois sinais que faltam ainda para que Jesus volte. Mas Jesus não pode voltar antes esses dois determinações da apostasia e do anticristo. Então, o anticristo, a apostasia estamos vivendo, e vem o anticristo agora, que será manifestado, e aí, quando o Cristo manifestar, aí acontece a grande tribulação, que nós vamos, a partir de agora, começar a aprender sobre esse assunto. Houve, há muito tempo, após Jesus havia predito que aos discípulos que, quando ele admirou o templo, não é isso que Jesus, nem Deus quer, que haja templos bonitos, significantes, luxuosos. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a palavra saia da nossa boca com afinidade, com veracidade, para que hajam adeptos, haja pessoas que possam penetrar no reino dos céus com o amor ágape. Nós estamos falando a respeito da grande tribulação, porque eu vejo que isso vai ser a última coisa que acontecerá nessa terra, e eu vejo poucas pessoas mesmo, crendo no que eu vou dizer agora. Mas eu vejo que será uma catástrofe se Deus permitisse que fosse assim. Mas ele vai levantar homens, assim como eu, muitos homens virão, após ouvirem palavras de Deus, ouvir esses ensinamentos que virão futuramente, e muitos homens estarão aptos a ensinar também. Então, eu vi, mais adiante nós vamos ver isso, que são incontáveis pessoas que enfrentaram a grande tribulação, incontáveis. Então, o primeiro passo que nós demos para isso é sabermos o que é a grande tribulação. Mas, por outro lado, havia, naquela época que Jesus estava no templo, ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Homens se admiraram com aquela beleza da igreja, do templo de Salomão, muito luxuoso, muito formoso. Mas Jesus não se admirou com isso, porque sabia que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então, no ano de Tito, no ano 70, houve a invasão de Israel e foram mortos muitos cristãos mesmo. E esse povo passou por uma grande tribulação. Após isso, aí veio Nero, o Nero, ele era um César, César é um título, então César. Então o César Nero, ele incendiou Roma, e ele era sádico, era uma pessoa, dizem a história que ele era homossexual, sádico, um homem muito perigoso, e ele incendiou Roma, mandou incendiar Roma, e o povo foi tudo contra ele. Ele, logo, de imediato, ele colocou a culpa em cima dos cristãos. E todo o povo pegaram os cristãos e amarraram, e prenderam num toco, e colocaram um bocado de feno, para que fosse queimado aquelas pessoas ali. Fizeram muitas fogueiras, E quando determinou que acendesse, foi todo mundo geral. Sei, amado, que naquela hora Jesus estava na cruz, e Isaías já estava dizendo que levou todas as nossas dores, Ele estava sobre si, todas as dores. Naquele momento, o Espírito Santo tomou todos, e ele, em vez de gemer e chorar, eles louvaram a Deus, e foram queimados vivos ali, para a glória de Deus. Ali foi também outra grande tribulação.
houve também um momento de Calígula, parente de Nero, né, que outro imperador, outro César, né, Calígula, que também colocaram os cristãos, né, por odiarem os cristãos, colocaram na cela, né, ali na arena, e a arena, o palco, foi os cristãos sendo devorados pelos leões. Assim, segundo a história, os leões ficaram 3 dias de jejum e colocaram ali, né, o carrasco para chamarem os cristãos, primeiramente as meninas e os cristãos presos nas jaulas, né, ali naquelas jaulas, arrodeado a arena. Eles falaram se negar ou, né, ser comido pelo leão. E houve um silêncio, e então Calígula se irritou e mandou que largasse os leões, e os leões foram arrebentando as crianças, né, lascando uma no meio, mas todos ali, né, sendo refrigerados e consolados pelo Espírito Santo. Após isso, foram as mulheres e após isso as crianças, mas eles não cederam, né, depois das crianças, mas eles não cederam e aceitaram ali a proposta de Jesus, né, a palavra de Deus, que não negaram. Então eles foram, né, degolados também pelos leões e morreram ali. Foram outra grande tribulação. Após Calígula, no século agora 17, né, chamado a Santa Inquisição, houve também uma grande tribulação, que era a indulgência, né, e uma certidão que era paga por propriedades e por fortunas. Aquelas pessoas que tinham condição de pagar a indulgência, elas pagavam e eram, né, era libertada do pecado, diziam eles, aquelas pessoas que eram parentes, né, que eram chegados, aquelas pessoas que estavam pagando indulgência, e eram para as outras pessoas que não pagavam, né, elas eram torturadas e também mortas ali, e foram milhares, né? Aquele chamado hoje, né, entre aspas, santo, aquele Inácio de Loyola, matou milhares e milhares de cristãos, e foi rio de sangue derramado nas valas, nos esgotos. Havia, em vez de água e esgoto, era sangue dos cristãos. Então ali houve também outra tribulação. Então vou falar a você agora a respeito sobre um versículo, né, que está na Bíblia, em Apocalipse, a respeito disso, que eu vou ler para vocês verem. Está em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim: quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamavam. Eles clamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura, né, branca, e foi orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos,